Primeiro secretário da Câmara pede que Eduardo Cunha renuncie à presidência da Casa para que a atividade legislativa volte à normalidade. Centro de Estudos e Debates Estratégicos promove palestra sobre o envelhecimento da população no Brasil. E esta edição destaca também: primeiro embaixador da Macedônia no Brasil é recebido pelo secretário de Comunicação da Câmara. Deputados debatem o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, instituído há 4 anos pelo novo Código Florestal. Boa noite em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. O primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, pediu hoje que o presidente afastado da Casa, Eduardo Cunha, renuncie ao cargo. Segundo Mansur, a Câmara está sangrando e não pode mais ficar sem alguém que conduza os trabalhos com o apoio dos parlamentares. O primeiro secretário fez a declaração após um encontro com o presidente da República interino, Michel Temer. Eu não tratei absolutamente nada com o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer já declarou algumas vezes para mim que não se envolve de maneira nenhuma no processo eleitoral dentro da Câmara dos Deputados. Ele não quer se envolver e não vai se envolver. Eu estou falando por mim próprio. Na próxima terça-feira vão fazer 60 dias que o presidente Eduardo Cunha foi afastado da direção da Câmara dos Deputados. Eu acho que chegou a hora para que ele reflita nesse final de semana e renuncie à presidência. Tem muita coisa para a gente votar que nós não podemos ficar dependendo do calendário do deputado Eduardo Cunha. É isso que eu estou defendendo. É uma questão, ele se defender, aonde for, é um direito que ele tem. Agora, eu não quero ficar discutindo esse calendário, eu quero ter uma eleição para presidente e o mais rápido possível, é isso que eu defendo. Pelo Twitter, o deputado afastado Eduardo Cunha disse, abre aspas, eu sempre falei diretamente minhas posições e nunca me utilizei de porta-voz. E mais uma vez reafirmo que não irei renunciar. Fecha aspas. E o impasse do processo contra o presidente afastado da Câmara continua. Esta semana foi definido o relator do recurso apresentado por Cunha na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente afastado recorreu à CCJ para contestar a decisão do Conselho de Ética, que recomendou sua cassação por 11 votos a 9. A indicação do relator do recurso na CCJ foi questionada, mas o presidente da comissão já disse que não pode substituir o parlamentar escolhido. A questão de ordem foi apresentada pelo deputado Júlio Delgado numa reunião do Conselho de Ética. Para ele, o deputado Ronaldo Fonseca, escolhido na segunda-feira para relatar o recurso apresentado por Eduardo Cunha na CCJ, não teria isenção necessária para tratar do tema. Delgado reclama que, apesar de não ter votado no Conselho, Fonseca teria se declarado contra a cassação de Cunha. O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR da Bahia, ficou de enviar à CCJ as notas taquigráficas das falas de Ronaldo Fonseca no Conselho. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Osmar Seagno, o designou. Talvez ele não soubesse que aqui no Conselho de Ética e na própria CCJ ele já tinha se manifestado de forma em defesa do representado. A suspeita deve ser analisada com cuidado, disse o relator do caso de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. A confirmar a informação de que ele tem posições contra o trabalho do Conselho de Ética, contra o andamento do processo e posições declaradas favoráveis ao deputado Eduardo Cunha, me parece ser algo que fica contraditório com o próprio recurso. Ronaldo Fonseca se defendeu. Eu não me dou por impedido porque estou tranquilo, nunca me manifestei sobre o mérito e vou manifestar agora na questão regimental e constitucional. O rótulo de aliado de Eduardo Cunha, eu acho que é um rótulo que estão querendo colocar, mas isso não me pesa nada, absolutamente, até porque eu não julgo ser aliado de Eduardo Cunha. A reclamação contra Fonseca também não foi bem recebida pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Osmar Serralho. Ele rejeitou o pedido de substituição do relator escolhido. Eu não tenho nenhuma possibilidade legal de afastá-lo. Aqui eu só posso afastar a partir da renúncia dele ou se ele não apresentar no prazo.
Se ele não apresentar o relatório no prazo, ou se ele renunciar, eu posso movê-lo. Fora disso, quem vai aferir o nível de suspeição, o nível de comprometimento, isso são os que vão receber o parecer dele. Ontem, o PSOL reforçou a queixa do deputado Júlio Delgado e ainda preparou um documento a ser entregue à CCJ, rebatendo um a um os argumentos de Eduardo Cunha contra a decisão do Conselho de Ética desfavorável a ele. O relatório do deputado Ronaldo Fonseca ao recurso de Cunha deve ser apresentado na reunião da CCJ na próxima quarta-feira. O presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, anunciou hoje que pretende colocar em votação na semana que vem um projeto de resolução que cria a coordenação de acessibilidade na estrutura administrativa da casa. Valdir Maranhão afirmou que o objetivo é trazer mais segurança e legitimidade para as diversas ações que a Câmara vem adotando desde 2004. Pela resolução, serão criados os serviços de acessibilidade de comunicação e informação, de acessibilidade digital e tecnológica, de inclusão social e a seção de apoio técnico administrativo. Aumentar a acessibilidade é uma preocupação da Câmara desde 2004, quando foi criado o Programa de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência, hoje denominado Programa de Acessibilidade da Câmara. As equipes que trabalham no programa vêm implementando diversas adaptações na casa para atender às necessidades das pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual. Para você conhecer essas ações, é só acessar câmara.leg.br. O primeiro embaixador da Macedônia no Brasil visitou a Câmara dos Deputados. Ele foi recebido pelo secretário de Comunicação Social, deputado Kleber Verde. O país, que é candidato a uma vaga na União Europeia, pode se tornar uma porta de entrada no velho continente para empresas brasileiras de diversos setores, como de automóveis e de tecnologia da informação. Macedonia has very big expectations in its relationship to Brazil. This is the primary reason why we are opening an embassy here in Brazil, which will also be the first embassy of Macedonia in Latin America. Brazil is a large country, an important country. Brazil is up and coming global power, so this is why it was crucial for Macedonia to open an embassy here in order to promote the political, the cultural and the economic relations between the two nations. We are here to expand trade, and also I'm here to promote Macedonia as a place for business, as a place for investment. We are welcomed, we are open for the Brazilian investment in my country. Começou ontem e vai até o próximo dia 3 a 14ª edição da maior feira de literatura do país, a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. E hoje, na Câmara Municipal da cidade, foi realizada uma mesa redonda coordenada pelo deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, para debater o projeto que cria o Fundo Nacional Pro Leitura. A repórter Cláudia Lemos está lá na Flip e tem as informações. Aqui em Paraty, a festa literária começou ontem e a cidade já está cheia de visitantes. A abertura aconteceu à noite, com o encontro de poetas. Quem está lotando Paraty nessa época do ano são pessoas que gostam de ler e vêm aqui para ver de perto e ouvir os autores preferidos delas. Esses encontros acontecem aqui em muitos lugares da cidade ao mesmo tempo e também trazem para Paraty profissionais do setor do livro, além dos escritores, como editores, professores e jornalistas. A Comissão de Educação aproveitou a ocasião para discutir o projeto de lei que cria o Fundo Nacional Pro Leitura. E eu estou aqui perto da tenda principal da Flip com o coordenador do debate, o deputado Rafael Mota, que é o relator do projeto que cria o fundo. Deputado, o senhor pode dizer para a gente qual que é o objetivo do Fundo Nacional Pro Leitura e como é que ele funcionaria? Exatamente, Cláudia. Por iniciativa do nosso mandato, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ela se instala hoje aqui na Câmara de Vereadores de Paraty, durante a Festa Literária Internacional de Paraty, justamente para a gente realizar uma audiência pública para tratar sobre o FNPL, que é o Fundo Nacional Pro Leitura. É um projeto que está sendo relatado pelo nosso mandato, com auxílio também da Comissão de Educação daquela casa, e nós estamos aqui para debater de forma aberta com a sociedade, com os atores de cadeia produtiva de livro, com os mediadores, justamente para a gente enriquecer esse nosso relatório e poder aprovar esse projeto o quanto antes.
Deputado, o projeto já foi aprovado no Senado, né? Ele veio de lá para a Câmara. Como é que funcionaria esse fundo? Para que ele serviria na prática? Seria justamente uma forma da gente tirar o Brasil hoje da lanterninha do que diz respeito à leitura no ranking mundial. A nossa ideia é justamente promover a leitura, em especial os mediadores, envolvendo a cadeia produtiva do livro, para a gente promover realmente a leitura no nosso país e tirar a realidade hoje que o Brasil se encontra como um dos lanterninhos no que diz respeito à leitura no ranking mundial. E você vai ver depois do intervalo. Deputados debatem expansão de políticas que garantam o acesso ao tratamento de câncer de colo de útero. E você vai ver também. Deputados debatem o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, instituído há 4 anos pelo novo Código Florestal. A gente volta já. O Ministério da Saúde registra 15 mil novos casos de câncer de colo de útero a cada ano. A doença atinge principalmente mulheres de baixa renda que sofrem com a dificuldade de acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento. A Comissão de Seguridade Social discutiu a necessidade de se expandir as políticas que garantem acesso ao tratamento da doença. A Comissão de Seguridade Social reuniu representantes do Ministério da Saúde e médicos oncologistas do Sistema Único de Saúde, o SUS, para debater os desafios no enfrentamento do câncer de colo de útero. Entre os principais problemas apontados está a dificuldade no acesso ao diagnóstico. Mais de 70% das mulheres procuram tratamento quando a doença já está em estágio avançado. Estas barreiras resultam em mais de 5 mil mortes ao ano. A representante do Ministério da Saúde destacou que a prevenção ainda é o maior desafio. Em termos de prevenção, o grande gargalo, ou vamos dizer, a maior dificuldade que nós temos de superar é a qualidade dos exames citopatológicos. E temos evoluído nesse sentido, principalmente de 2010 para cá, quando abrimos um programa de qualidade de laboratórios de citopatologia. A médica oncologista, que vive o dia a dia dos hospitais públicos, afirmou que é preciso dar voz às mulheres de baixa renda, as principais vítimas da doença, e citou os principais problemas enfrentados hoje no tratamento do câncer. Acesso à radioterapia, o número de aparelhos de radioterapia que é essencial ao tratamento do câncer de colo de útero é muito abaixo do desejado. Existe um projeto do governo que precisa ser implementado e também o acesso a medicamentos, às novas tecnologias. Há um subfinanciamento do tratamento de câncer de colo de útero avançado e a gente precisa trabalhar para mudar esse cenário, dar voz para essa mulher que sabe tão pouco dos seus direitos. Os parlamentares da Comissão de Seguridade Social destacaram a necessidade de avançar no cumprimento da lei que garante o tratamento de pacientes com câncer em até 60 dias após o diagnóstico e a urgência para que programas do Ministério da Saúde sejam colocados em prática. A lei ela já é de conhecimento dos gestores municipais, dos gestores estaduais e do Ministério da Saúde amplamente. O que a gente precisa é a incorporação de novos medicamentos e novas tecnologias, que o Ministério da Saúde tem o compromisso de fazer a revisão e sempre que possível incluir novos medicamentos para que a gente possa reduzir com isso a judicialização na saúde, que é um grande problema para os gestores. Avançar cada vez mais e buscar alternativas para evitar que o câncer ainda cometa mulheres, principalmente mulheres pobres, mulheres da raça negra e, além disso, mulheres com pouca instrução, ou seja, que tiveram pouco acesso à educação. Nós precisamos avançar, além de podermos cobrar aqui o plano de expansão da radioterapia no país para que ele, de fato, saia do papel e se materialize para que nós possamos ter, de fato, salto de qualidade do tratamento do câncer no país. Os programas de regularização ambiental e o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, foram tema de um seminário aqui na Câmara nesta quinta-feira. Os mecanismos foram instituídos no país pelo novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso há 4 anos. O seminário foi organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista em parceria com o Observatório do Código Florestal, uma rede de organizações com o objetivo de monitorar a implementação da legislação florestal em todo o país. Eles acompanham o desempenho dos programas de regularização ambiental e seu principal instrumento, o Cadastro Ambiental Rural. Segundo o observatório, em 4 anos de trabalho, 350 milhões de hectares de propriedades privadas foram
incluídas na base do cadastro. Mas ele ainda não foi concluído. Há dificuldades para o preenchimento de todas as informações, principalmente dos pequenos agricultores rurais. Ao assumir, o ministro do Meio Ambiente prorrogou o prazo para a conclusão do cadastro. Dos 102 mil cadastramentos que foram feitos de propriedades rurais no Mato Grosso, só 11 tinham sido homologadas, só 11 tinham sido, na forma da lei, validadas. Então, isso me preocupou bastante e foi por isso, talvez, até que eu tenha concordado com a prorrogação dos cadastros por mais um ano. Ele disse que espera conseguir antecipar a conclusão do CAR e em 10 meses terminar o cadastro, prioridade da sua gestão. Vários especialistas presentes no evento ressaltaram que o CAR é o principal avanço do novo código. A principal peça do código, que é o cadastro ambiental rural, está muito bem, conseguimos já uma adesão de mais de 90% da área passiva de ser cadastrada. Não há precedente no mundo de um cadastro georreferenciado de propriedades e possuidores rurais, como o que foi conseguido a partir da implementação do novo Código Florestal brasileiro. A gente vê que tiveram muitos avanços, sobretudo na área do CAR, desse registro, mas precisa avançar um pouco mais. A gente precisa acelerar esse processo de implementação, tem várias áreas que precisam ser melhoradas, é uma organização conjunta do governo federal e dos estados. O foco do debate na Câmara foi a implementação do CAR no Cerrado. O Cerrado tem um desafio ainda maior, né, em relação a esse tema, por ser considerado culturalmente e politicamente também como uma grande área de expansão da nossa fronteira agropecuária, mas, ao mesmo tempo, e antes disso, um repositório da maior biodiversidade do Brasil. O coordenador nacional de comunidades quilombolas explicou por que o CAR ainda é um desafio nessas áreas. Inclusive com os técnicos que estão elaborando os CAR nos territórios quilombola, é que é somente a área ocupada. E no nosso entendimento, isso para nós é uma perca lastimável. Memorial descritivo para nós, ele não basta. Para nós tem que criar mecanismo para que o CAR leve em consideração a área declarada pelas comunidades quilombolas. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara discutiu nesta quinta-feira o modelo de integração entre desenvolvimento regional, ciência e tecnologia. Um estudo parlamentar propõe que universidades e centros de ensino superior possam ajudar a promover a indústria local. O agronegócio e o setor petrolífero são os grandes potenciais de investimento brasileiros, segundo o ex-ministro da Fazenda, Paulo Roberto Haddad. Mas esse potencial estaria concentrado em algumas regiões brasileiras. O ex-ministro defende que, para haver desenvolvimento, é preciso haver inconformismo e participação da sociedade no desenvolvimento de soluções. Não há um processo de desenvolvimento se a população regional, onde estão os problemas e os potenciais, não estiver inconformada com a pobreza, com o subdesenvolvimento, com a migração dos jovens. E há várias situações de inconformismos que levaram ao início de um processo de desenvolvimento. A palestra Modelo Integrado de Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia, promovida pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, faz parte de estudo proposto e relatado pelo deputado Vitor Lippe. O parlamentar defende que as universidades possam ser centros de planejamento e desenvolvimento local e regional. Criar o conceito das universidades de ensino superior do Brasil, que é onde tem o conhecimento, os pesquisadores, os jovens mais bem preparados do Brasil, criar o conceito deles se transformarem em centros de planejamento e desenvolvimento regional. Porque aí nós vamos aplicar a tecnologia em soluções locais, quer dizer, poder transformar o conhecimento em riqueza, poder fortalecer a economia. Outros assuntos discutidos pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara foram o envelhecimento da população no Brasil e a previdência social. O aumento da longevidade é uma conquista do século XX, ocasionado pelo sucesso das políticas sociais e de saúde pública e pelo avanço da medicina.
No entanto, a expansão da população idosa na sociedade brasileira trouxe alguns desafios, entre eles o equilíbrio das contas da Previdência Social. A palestrante convidada, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, alertou para a necessidade de o país se planejar para atender às novas demandas que se colocam. Hoje, no Brasil, 13% da população já tem mais de 60 anos. A previsão é que até 2040 chega a 25%, ou seja, vai dobrar o contingente de idosos. Ao mesmo tempo, diminui a população, já está diminuindo a população jovem, daqui a pouco começa a diminuir a população em idade de trabalhar. Então, você vai ter uma população super envelhecida, convivendo com uma população trabalhadora reduzida, né? Então, quem vai trabalhar para pagar as contas? A deputada Cristiane Brasil comentou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Tem sido elaborado um trabalho amplo do que vai acontecer no Brasil nos próximos 50 anos, se nada for feito a partir de agora, porque tem que se mudar toda uma legislação. Então não adianta empurrar tudo para debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo. As contas não fecham e ter direitos infinitos, como foi garantido pela Constituição de 88, e empurrar tudo para quem trabalha hoje, que é uma fatia cada vez menor da sociedade, não vai funcionar. Então, tipo assim, essa guerra dá para ser vencida antes, só que as medidas têm que ser tomadas agora. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. Sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.